Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Crescer. Quero começar hoje relembrando uma história. Quando Jesus estava para ser crucificado, em seu julgamento com Pilatos, Pilatos começa a interrogar Jesus, e Jesus se mantém em silêncio. Em certo momento, Pilatos vai dizer a Jesus que ele teria toda a autoridade, tanto para libertar Jesus quanto para crucificar Jesus. Numa forma de impaciência, irritação, porque Jesus não respondia ao mais. Então Jesus, de uma forma muito simples, mas muito poderosa, vai dizer a Pilatos as seguintes palavras: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. E o nosso papo de hoje é sobre isso. Ser submissos às autoridades. Baseado em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. O texto vai dizer assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro está dizendo agora que a vida cristã deles, nesse processo de conturbação, de perseguição que eles viviam, era um exemplo às pessoas. Que a santificação deles, que nós já vimos nos vídeos passados, agora se tornaria como um exemplo, como um reflexo. Algo do que ele disse no versículo 9 do capítulo 2, a fim de proclamar, somos salvos para proclamar a bênção de Deus, a salvação às pessoas. E proclamamos com nossa vida também. Temos que usar palavras, porque o evangelho ele é uma mensagem que tem que ser dita. Mas o nosso procedimento mostra a verdade sobre nossas vidas. E nesse processo, Pedro vai dizer sobre a guerra que há da carne contra a alma, das paixões carnais. Vamos ver isso mais para frente no capítulo 4, no versículo 3, nos vídeos para frente. Então eu vou meter muito nisso hoje. No entanto, ele vai dizer que as nossas boas obras, no verso 12, eles observando as nossas boas obras, glorificam a Deus no dia da sua visitação. A ideia e o consenso melhor aqui dizendo que pelo nosso procedimento, quando Deus salvar alguns dos incrédulos, nesse dia da visitação, Deus vai ser glorificado pelo nosso bom procedimento a esses irmãos, a essas pessoas que abraçaram a fé. Só que o bom procedimento não é apenas no exemplo de ser tratado bem e da luta contra a carne e o espírito. Também nosso bom procedimento é no exemplo com as autoridades. Pensando em autoridades, pense um pouco no nosso Brasil hoje. Temos duas polarizações, um lado e o outro lado e um pessoal ali no meio. E essas polarizações guerreiam diplomaticamente umas contra as outras em ataque. E você tem as suas percepções. O que é melhor? Um governo liberal ou um governo mais autoritário? O que é melhor, uma economia liberal ou uma economia mais estatal? Enfim, cada um tem a sua preferência. No entanto, quando nós temos um governante que é fora da nossa preferência ou o contrário, o que a Bíblia vai dizer para nós? Que nós temos que nos sujeitar a essas pessoas. Uma submissão a esses reis que Deus instituiu. Quem colocou eles ali? Foi Jesus. Quem colocou o Jair Messias Bolsonaro no poder do Brasil foi o próprio Jesus. Quem colocou os governadores e os prefeitos nos cargos que eles estão foi Deus, pela sua total soberania. E o que ele vai dizer é que quando nós obedecemos ao rei, obedecemos às autoridades que foram enviadas por Deus, nós fazemos isso por quê? Verso 15, porque assim é a vontade de Deus. Obedecer às autoridades, mesmo quando nós não gostamos do processo que eles estão caminhando ou como eles estão direcionando as coisas, é bênção a nossas vidas e é refletir, é cumprir a vontade de Deus. Eu quero ampliar um pouco de conceito de autoridade, não apenas sobre cargos
cargos eleitorais ou sobre chefe de estados, mas eu quero trazer essa autoridade para o professor da sala de aula, para o diretor do seu colégio. Quero trazer essa autoridade para os seus pais. Quem te deu o seu pai e sua mãe? O próprio Deus. Quem te colocou ali? Tem uma frase, né? Eu não pedi para nascer, você me fez, você me crie, você cuide de mim. Mas quem que colocou você nessa família foi o próprio Deus. São autoridade sobre a minha vida, os meus pais. É autoridade sobre a sua vida, os seus pais. Então obedeçam às autoridades. Autoridades, muito simples eu vou dizer agora, mas um jogo de futebol, quem é a autoridade máxima ali? É um juiz, uma autoridade que foi instituída por Deus. Por quê? Porque ele tem um cargo maior. Então, eu e você temos que ser submissos às autoridades. Ser submisso ao seu líder espiritual, ao seu pastor. Por quê? Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus. O texto está falando para nós sermos submissos às autoridades governamentais. No entanto, eu estou trazendo a amplitude disso, de sermos submissos aos nossos líderes. Certa vez, eu ouvi que nós sempre somos líderes de alguém e somos liderados por alguém. Em uma escada, nós sempre estamos em algum desses degraus. Desses degraus, nós estamos ali. Então, no processo que você está hoje, seja no trabalho, seja no colégio, seja na sua vida, você sempre tem alguém que é superior a você, que você tem que ser submisso. Sempre tem alguém que está abaixo de você, que é a pessoa submissa às suas ordens. No entanto, quando você tem alguém acima de você, você tem que ser submisso. E essa pessoa que está abaixo de você, essa pessoa tem que ser submissa a você. No entanto, a nossa submissão ela vai até o ponto que as ordens ou o que nos é instruído não vai contra a palavra de Deus. Então, se o governo chegar e falar, nós temos que parar de dar dinheiro, de ofertar na igreja, ou parar de nos reunirmos, ou o governo falar assim, vocês têm que parar de pregar o evangelho, nós temos que ser contra, porque a Bíblia fala o quê? Preguem o evangelho, se reúnam como irmãos, ofertem, deem o dízimo à comunidade onde você está. E o texto ainda continua dizendo para mim e para você, no verso 16, como livre que sois, nós somos livres. Mas por que nós somos livres? Nós éramos escravos do pecado e agora somos livres desse pecado. Nós somos livres do pecado, no entanto, somos escravos agora de Deus. Porque ele vai dizer que eu e você somos servos de Deus, no verso 16. Servos são escravos de Deus. É aquela velha ideia. Ou você está a favor de Deus, salvo com Deus, ou contra Deus, não salvo com Deus. Então nós somos escravos de alguém. Mas ser escravos de Deus, ser servos de Deus, é ser livre. É essa a verdadeira liberdade. Porque temos o poder, por meio de Jesus, de fazer as escolhas. Então ele vai dizer, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos do Senhor. Eu sou livre para não obedecer à autoridade. No entanto, como servos do Senhor, a minha liberdade vai dizer, eu sou submisso ao Senhor. E Deus me pede o quê? Seja submisso às suas autoridades. E no final, ele vai trazer no verso 17, assim, tratai todos com honra. Todos. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Seja autoridade, sejam igual a você. Trate todos com honra, porque no fundo, nós somos todos iguais. O que vai mudar é a posição e a função que você e eu exercemos. Então, ser submissos às autoridades. O que o texto fala para mim e para você? Que nesse tempo de pandemia, onde a briga política está muito forte no nosso país, onde é difícil muitas vezes obedecer às autoridades, obedecer à vontade dos nossos líderes, Deus diz, sejam submissos. Por quê? Porque essa é a minha vontade. Use a sua liberdade para cumprir a minha vontade. Então, quero falar com você que hoje já paga imposto. Ou você ainda que não paga e vai pagar num dia. Pagar imposto faz parte de você obedecer às suas autoridades. O nosso Brasil tem uma carga tributária muito alta. No entanto, Deus fala, por mim, obedeça às autoridades. Paguem o imposto. As autoridades têm mandado, em nosso estado, no Paraná, a sair com máscaras para a rua. Então obedeça à sua autoridade. Sim, nós esquecemos, mas qual que é a lei? Usem máscara para se proteger. Então obedeça. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. E as autoridades mais próximas, os seus pais, seus professores, o seu pastor, obedeça com amor. E quando contrariar, quando não achar certo, converse. Mas sempre lembrando que obedecer é a vontade de Deus. Porque isso faz o quê?
traz testemunho às pessoas que não são salvas. E elas vão glorificar a Deus no dia da visitação e agradecer a Deus porque eles viram um pouco do que é ser servos de Deus e livres por meio da minha e da sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos ensina como viver pela sua palavra, até num tempo de pandemia e de dificuldades que nós estamos vivendo e readaptações. No entanto, o que não vai se readaptar é a tua palavra. Eu quero pedir que a mim e aos meus amigos que estão nos assistindo, que o Senhor nos ajude a sermos submissos às nossas autoridades governamentais, às autoridades mais próximas e ao nosso pastor e aos nossos líderes. Às vezes é difícil, mas o Senhor nos ajuda. E eu sei que quando o Senhor nos pede algo, o Senhor nos capacita a realizar o que o Senhor nos pediu. Então nos ajude e nos capacite a realizar e a obedecer às nossas autoridades. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, até o próximo vídeo, na próxima terça-feira. E lembrando sempre, na nossa live também, às 20 horas, no Instagram, @Mauricio_Matias. Então, até o próximo vídeo. Tchau!